Estou de volta aqui para um vídeo descompromissado sobre o Hulk e a Panini, né? E quando eu falo descompromissado é porque eu vou comentar sobre fases do Hulk que não é do meu agrado. Eu não gosto, eu já disse no meu canal que eu desprezo totalmente, mas aqui é uma opinião minha. E eu vou comentar também sobre as mudanças na Panini, que vem deixando uma parcela escandalosa aí, né, de leitores, né? Ou se eles se dizem leitores. Porque pelo que eu vi, a Panini ela está optando por um retrocesso onde os quadrinhos vão voltar com aquele formato de grampo. Ou seja, né? Eu acho, eu não sei, né? Acho que, embora esse meu achismo seja apenas uma dedução minha, uma suposição, eu acho que a Panini, com o medidor da Panini ali, né, assim como eles medem ali aonde eles devem distribuir os quadrinhos, e por conta disso nasceu não, né, eles acabaram aderindo, né, a essa distribuição setorizada. Eu estou achando aqui que o medidor deles ali, eles viram, os ônibus não estão vendendo bem, muito menos pessoas estão adquirindo esses ônibus, esses encadernados de luxo e tudo mais, com preços exorbitantes. Então vamos voltar ao formato de grampo. Ou seja, né, esse pessoal aí, né, que eu chamo de sustentados pelo governo, que recebe auxílios do governo, né, eles se colocam ali com o pessoal que recebe. Na minha opinião, eu vejo assim, conforme esse governo de bosta do Lula, eu vejo desse jeito, que dividiu, né, o povo brasileiro, dividiu e dividiu. Esse pessoal que se coloca, né, como os colecionadores, que na verdade fazem jabá para as editoras, eles se sentiram ofendidos porque agora a editora Panini não vai fazer a vontade deles, né? Não vai fazer não vai fazer a vontade deles, não vai. Porque é o seguinte, isso que vocês estão ouvindo em vários vídeos, né? Porque o retrocesso, né? Canais enganosos, canais de gente mau caráter, canais que não contribuem nada para os quadrinhos, que na minha opinião, inclusive eu já fiz um vídeo sobre os piores canais de quadrinhos que eu vejo no YouTube. Essas pessoas, elas não entenderam o significado de retrocesso da Panini Comics. Que eu, Tempter 60, eu não vejo isso com maus olhos, tá? Eu enxergo isso de forma ruim, na verdade, né? Agora eu me expressei corretamente aqui. Sabe por que eu não enxergo isso de forma ruim? Porque é o seguinte, quando a Panini começou no mercado de quadrinhos, que inclusive ela deu continuidade à linha Premium da Editora Abril, que não durou, né? Marcou o fim da Editora Abril, que inclusive eu tenho essa linha Premium, com exceção de alguns volumes, né, de histórias do Hulk que foram publicadas no X-Men Premium da Abril, mas de resto eu comecei a acompanhar. Foi quando eu comecei a embarcar novamente na minha jornada como um fã do Incrível Hulk, porque o Peter David, essa bosta aí, eu já tinha simplesmente ignorado, e muitos dos meus quadrinhos do Peter David já foram pro lixo. Eu acho que muita gente aí de sebo estão até com meus quadrinhos aí, né, porque o pessoal de sebo gosta de garantir coisas que são dos outros, né. Eles garantem coisas que são dos outros. Vendendo sebo já não é mais da pessoa. Eu acho que muitos aí estão com os quadrinhos onde até assinei meu nome ali, mas beleza, esse é outro assunto. Aí o que acontece? Quando eu comecei a acompanhar a Panini, na Paladinos Marvel, com uma publicação formato americano, formato de grampo. Eu vou dizer pra vocês, eu acho que pelo mix de histórias da época, tinha um mix bom, né? Tinha o Hulk do Paul Jenkins, que é excelente, tinha o Justiceiro do Garth Ennis, tínhamos o Quarteto Fantástico com uma pegada mais obscura, acho que por parte dos desenhos do Jay Lee, se não me engano, depois me corrija aí se estiver errado, tá? Quarteto Fantástico, tínhamos o Capitão América, ou seja, tínhamos histórias que elas combinavam com aquele formato americano, que era algo mais adulto, para leitores mais assim maduros, né? Leitores de quadrinhos mais adultos, ainda mais o Hulk do Paul Jenkins, que na minha opinião foi excelente. Embora a Panini pulou algumas edições, mas tudo bem, isso foi da época, tá? Enfim, aí veio a Paladinos Marvel, aí a Panini mudou de novo. Aí a Panini foi, né, para aquele formato jornal, né,
páginas de jornal, que também não deixava de ser no formato americano. Aqui no caso do Hulk, a Panini foi para o Hulk Demolidor, né? Que inclusive eu tenho. Hoje é um item raro de se encontrar, né? Muito raro, acho que nem sebo se encontra. Enfim. E depois a Panini, né, obviamente temos todo aquele lance lá, ela foi mudando o formato, mas ela sempre teve um formato de histórias em quadrinhos em grampo. Encadernados, por exemplo, a Panini, quando a Panini lançava um encadernado, era quando a gente tinha uma fase boa, né? Que aí, por exemplo, lá lançaram o encadernado dos Vingadores na época do Roy Thomas, né? Com aquela capa do Kang, o Conquistador, enfim, né? Eram quando tínhamos fases muito boas, que nem, por exemplo, a Guerras Secretas, que hoje está um preço exorbitante no site da Panini. Foi lançada em edição de luxo, foi relançada em edição de luxo. As Guerras Secretas do Jim Shooter valeu a pena ter encadernado, enfim, eram encadernados que valiam a pena. Histórias à parte ali, tá? Enfim, que obviamente não seriam publicadas uma mensal, em minissérie, né? Seria um absurdo. Enfim, mas de uma forma geral, a Panini Comics, ela sempre se sustentou com quadrinhos em formato de grampo. Então, esse povinho que reclama, esse povinho que chegou agora, eles não sabem que a Panini sempre continuou com isso. Eles estão chamando isso de um retrocesso, o que na visão deles é um retrocesso para o pior. O que eu não vejo para o pior, eu vejo como a Panini vendo ali pelo medidor deles, eles viram que os ônibus, né, o formato Playboy, eles não estão alcançando o número de vendas satisfatória, né? Enfim, até outros caras, que o canal do colecionador, eu fui ver ali o canal do colecionador, ele resenhando aquela bosta de ônibus do Peter David, lá do Hulk do Peter David. Ele havia dito que o primeiro volume do Hulk, dessa bosta de Peter David, ainda estava disponível no site da Panini. Depois acabou não estando mais disponível. Acho que vendeu com muito custo, mas vendeu. Mas o segundo volume dessa bosta ainda está no site, né? Então, enfim, não sei como é que funciona ali, estou supondo, tá? Se as minhas deduções estiverem corretas, eu acho que é praticamente quase 98%, 97% de estarem corretas, porque vendo a Panini, vendo como eles estão analisando que menos pessoas estão se interessando por histórias em quadrinhos, não importa quantos canais de youtuber tenha, não importa quantos canais de youtubers que tem aí por aí, que sejam até mesmo relevantes, eles estão vendo ali, eles estão analisando que menos pessoas estão se interessando por histórias em quadrinhos, porque foi formado um nicho, né? Um grupinho de pessoas que acham que comprar quadrinhos é gastar um preço exorbitante só para dizer que tem em prol de uma lombada, né? Enfim, isso já é uma doença, e a Panini Comics, ela embarcou nessa doença, porque foi nessa doença, que eu chamo de doença mental, né? Dessas pessoas que acham que elas não são normais, falta um pouco de cérebro. A Panini teve de embarcar nessa doença, porque essa doença mental dos lombadeiros e tudo mais fez com que a Panini, né, se sustentasse ali e não passasse por uma crise, porque eles viram que o povinho deles ali, que eu chamo de 3%, eles viram que o povinho deles começaram a comprar. Então, como eles viram, os caras estão comprando, mesmo essas publicações em formato exorbitante, vamos continuar por um tempo aí lançando os ônibus, tá? E falando nesse povo, isso aí eu posso comprovar. Quando eu participava de grupos de histórias e quadrinhos, eu não participo porque. Hoje eu não participo mais porque é um lar de cancerosos ali, que aquilo lá contagia. Ainda mais hoje com a militância, né? Hoje não tem mais condições. Eu acho que as pessoas se corromperam mesmo. A mente das pessoas se corromperam totalmente. E eu lembro que eu perguntava, por que você tá gastando dinheiro num quadrinho que você nem ao menos lê? Você não sabe se a fase é boa. Mas o dinheiro é meu, eu gasto como eu quiser, tá bom? Você não tem nada a ver com isso. Eu trabalho e eu gasto. Então, essa era a justificativa desse povinho para justificar essa doença de comprar quadrinhos pagando um preço absurdo em prol de uma lombada, em prol, né, de ter tudo ali, a pessoa quer ter tudo, o ônibus, né, é tudo ali. É diferente, obviamente, de uma coleção histórica Marvel, ou até de uma coleção clássica, onde a gente vê que aqueles que compram, no qual eu me incluo, essas coleções, né, com preços amenizados,
a gente vê que as pessoas que compram são as pessoas que realmente gostam de quadrinhos. Como eu já disse no meu vídeo anterior. É por isso que a Panini voltou com a coleção clássica Marvel, sabe? Eles viram ali, falaram, pô, volta aí, todo mundo pediu, eu pedi, cara, todo mundo pediu. Porque o Omnibus, esse formato para Playboy, esse formato para agradar esse povinho, né? Esse povinho que acha que tudo é perfeito, no país tudo fudido, com Lula aí o caralho, eles acham que eles têm de ser a voz que deve ser ouvida, cara. Enfim, esse é um outro assunto que ainda vou comentar mais sobre isso mais pra frente no meu canal, tá? Quando eu falar de outras coisas ali, inclusive da fase progressista do Hulk. Inclusive, essa fase progressista do Hulk, pelo que eu andei vendo na Itália, ela não passou do primeiro volume. Aqui no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país que fortalece muito o comunismo, essa ditadura de esquerda e tudo mais. A fase dessa bosta desse Philip Kennedy Johnson alcançou 2 volumes, mas também a gente não viu o resto. Enfim, se lançar, lance, se não lançar também, pau no cu, foda-se. Mas não deixa de ser uma fase militante e que não tem nenhum apelo comercial. Agora eu vou comentar aqui um outro fato aqui que eu vi no site italiano da Panini, que é o seguinte, né, para quem é fã do Peter David ali, eu acho que vão ter uma surpresinha um tanto quanto desagradável, e se isso chegar no Brasil, hein, porque pelo que eu vi no site da Itália, o Peter David, o Hulk, teve suas primeiras histórias, né, publicadas novamente naquele formato, enfim, acho que naquele formato de papel cartão, né, que inclusive eu tenho aqui, né, que foi primeiramente publicado no título Círculo Vicioso, depois teve Futuro Imperfeito, e a Panini não continuou, né? A Panini viu que deu merda ali e não continuou, né? Fogo de palha da Panini, né? Porque quem tava comprando na época, inclusive eu comprei, apesar do Peter David ser uma bosta, como fã do Hulk, eu comprei porque eu queria ter tudo do Hulk em formato de coleção, né? De ordem cronológica, que agora é que eu vou fazer isso com a coleção clássica Marvel. Só que a Panini cancelou ali, né? A Panini chegou com o Peter David Visionários lá nos Estados Unidos, Peter David Hulk Visionaries. Aí no Brasil foi os maiores clássicos do incrível Hulk, Peter David, só que não alcançou nem o segundo volume. Então lá foi vergonhoso. Aí a Panini tentou de novo, né? Lançando aqueles encadernados, capa cartão, tá? Capa cartão fininhos, preços amenizados, mas também não passou, acho que do segundo volume. A gente teve aquela fase do Hulk Season Las Vegas, apenas as 2 primeiras edições, na verdade Las Vegas, né? Apenas as 2 primeiras edições com o roteiro do Peter David e desenhos do Jeff Purvis. Aí depois a Panini simplesmente ligou, foda-se, não lançou mais. Agora, vendo no site da Itália, eles estão investindo novamente nas republicações das primeiras histórias do Peter David, né? Foi de Incredible Hulk 331 e vamos ver aqui, até Incredible Hulk 341, que está incluído, né, naqueles encadernados pretos lá, na capa preta, que o pessoal ali, lombadeiro, fã de Omnibus, eles odiaram isso e tomaram no cu. Eu não sei se o Brasil vai prezar, mas eu até queria que o Brasil prezasse, cara, porque eu mesmo, pra tirar o sarro dessa gente, eu iria comprar novamente essas compilações da merda do Peter David aqui, tá? Inclusive esse lançamento foi em março de 2025 na Itália. Ou seja, na Itália não temos nenhuma, né? Eu não vi nada relacionado aos ônibus do Peter David que estão sendo lançados no Brasil, que obviamente foram lançados lá nos Estados Unidos. Então temos alguma diferença aqui. Bom, o vídeo já está chegando ao fim, é apenas algumas curiosidades, um vídeo descompromissado aqui do canal Tempter 60, das mudanças da Panini e desse retrocesso que, na minha opinião, eu acho que não é um retrocesso para o pior, mas o pessoal escandaloso aí, os playboyzinhos como Central HQ, acho que vão falar, nossa, isso aqui é um retrocesso, cara. Os caras que gostam de gastar dinheiro, né, em roubadas e tudo mais, ônibus, eles vão enfiar tudo no cu depois. Uma brincadeira à parte aqui. Continue acompanhando esse canal, que brevemente eu volto com mais vídeos interessantes aqui para o canal Tempter 60. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.